Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Todo o poder, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Você pode mais uma vez orar comigo? Espero que haja um desejo no seu coração de ouvir Deus. Eu acredito que ninguém sai da sua casa num domingo à tarde para passear na igreja, mas vem porque quer que Deus fale, quer ouvir uma direção de Deus, quer aprender, e essa é a sua vontade e assim vai acontecer. Lembre-se que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E lembre-se que você pode, ao ouvir, estar interpretando, e ao ver, pode estar usando filtros. Então, ouça. Ore comigo. Foi o Senhor que nos trouxe aqui nesta tarde, Deus. É o Senhor que tem edificado a nossa vida, é o próprio Senhor. Venha sobre o nosso entendimento nesse momento, Tua palavra, Deus. Assim, de maneira que mexe alguma coisa por dentro de nós. Aconteça alguma coisa nova. Haja um princípio novo, um entendimento novo, uma chave nova. Eu te peço isso, Deus. Eu te peço isso nessa tarde. E consagro esse momento ao Senhor, porque sei que não há nenhum tipo de força, nenhum tipo de poder, nada pode separar o Senhor da nossa vida nesse momento. Nada pode nos separar da comunhão que temos contigo. E nós queremos nos tornar como o Senhor, Deus. Fale conosco, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Você sabe que a gente vem numa caminhada na história da igreja, né? A história cristã. Antes, Deus falava pelos profetas. A Bíblia afirma que nos últimos dias Deus escolheu falar através do seu Filho. O Filho de Deus vem à terra. Ele é julgado e condenado por causa dos nossos pecados. Ele é crucificado, ele é colocado numa tumba, no terceiro dia ele ressuscita. É verdade que algumas pessoas ainda estão procurando o corpo de Jesus por aí. Jesus ressuscita, ele aparece a muitos dos seus discípulos na época, e antes dele subir aos céus, ele se encontra com os seus 12 discípulos, e agora 11, né? E ele dá essas últimas instruções. A partir dali, começa uma grande revolução no mundo. Um ponto sem volta. Enquanto o diabo estava celebrando a morte de Jesus, a crucificação, o seu corpo, ali naquele túmulo, agora após 3 dias, ele está assustado. Porque algo aconteceu. E daquele ponto em diante não tem mais como voltar. Deus, na sua misericórdia, na plenitude dos tempos, resolveu enviar o seu Filho para resgatar nossas vidas, para nos dar uma nova identidade, uma nova vida.
Os primeiros cristãos foram extremamente perseguidos. Você conhece um pouco da história dos cristãos. A gente tem relatos, Flávio Joséfo, alguns historiadores não bíblicos, de que os cristãos eles eram mortos, fincados em uma estaca, colocados nas ruas de Roma, para iluminar a cidade. Colocava fogo no corpo, o corpo ficava queimando ali a noite inteira para iluminar a cidade. Quanto mais se matava cristãos, mais a igreja crescia. Quanto mais se batia no povo de Deus, mais a igreja crescia. É como hoje. Quanto mais se bate no crente, quanto mais se bate na igreja, mais a igreja cresce. É igual bolo. Você bate, você só vê o reino de Deus expandindo, expandindo, expandindo. Quantos aqui não dava risada de crente? Quantos aqui não falava mal de pastor, né? Olha onde você está. A graça te alcançou. Você mudou o seu pensamento. A igreja vive, num primeiro momento, como uma única igreja. Depois a história diz que há uma ligeira cisão. E a igreja então passa a ser vivida como romana. Mas os primeiros apóstolos, eles continuaram seguindo a sua caminhada. A história da igreja avança mais um pouco e eles agora têm um novo aumento sobre o entendimento do que é Deus, a sua revelação. É como eu acabei de dizer para você. Às vezes a gente não ouve, a gente interpreta o que a gente está ouvindo. Às vezes a gente não vê, a gente tem lentes que faz uma leitura. Se você assistiu Tesouro Perdido, Nicolas Cage, ele está caçando um tesouro e ele pega a declaração dos Estados Unidos. E atrás da declaração, ele precisa de um óculos que tem 2 lentes para poder ver o segredo, onde estava o tesouro perdido. A nossa cultura hoje ela é assim. Para ela poder enxergar alguma coisa, ela passa por vários filtros. Então, a igreja avança mais um pouquinho e depois ela tem a reforma. E quando tem a reforma, meu amigo, acontece algo tão grande. Eu nem valorizo tanto as 95 teses que Martim Lutero pregou na capela. Eu tenho a impressão de que a coisa mais importante que aconteceu na reforma foi a gente ter a oportunidade de ter a Bíblia na nossa mão. Porque tudo aquilo que você ouvir, você pode conferir agora aqui. Você não precisa de alguém para ler em latim, falar em outra língua. Você pode conferir aqui. Você pode ter um encontro com Deus aqui, somente lendo a palavra. E esse foi dos aumentos que Deus trouxe para a igreja de uma forma assim muito incrível. Porque apesar de, às vezes, a gente não compreender e exercer a nossa natureza como nova criatura, o Senhor continua se revelando e o Senhor continua fazendo com que o seu reino avance. Existem algumas poucas pessoas que conseguem se despertar e falar assim, nossa, é isso que eu tenho que viver como nova criatura. E eles abraçam essa nova identidade e eles avançam. Poxa, hoje mesmo, no nosso Brasil, nós estamos diante de um debate. Se a gente mata bebezinhos no ventre ou mata depois. O aborto está sendo discutido. O aborto sendo permitido a partir do 3º mês. Olha lá os discursos daquelas pessoas. Mas veja lá também os discursos dos homens e mulheres de Deus, que Deus tem levantado para falar assim, é pecado matar um bebê no ventre da mãe, é pecado abortar. Isso é a igreja. E durante muito tempo a igreja ela estacionou no entendimento de que a salvação era apenas para a gente acessar o céu. Salvação é apenas para você se livrar desse mundo maldito, miserável, e você encontrar um lugarzinho no céu. Ainda tem pessoas que acreditam que talvez nem para o céu elas vão. Tal é a insegurança. Você tem certeza da sua salvação? Eu tenho certeza da minha. E não é por causa dos meus méritos. É por causa dos méritos dele, de Jesus Cristo. De modo que a salvação, ela é a porta de entrada no reino de Deus. A salvação
Por exemplo, você não poderia ser quem você é como cristão, você não teria condições de viver como cristão nesse momento, se não fosse você entrar pela salvação, pela porta da salvação. A salvação, ela é o começo, ela é o início. Mas a salvação, ela não é apenas para você estar no céu, longe da ira que Deus vai manifestar nesse mundo aqui. A teologia que tenta trazer um relato sobre as últimas coisas, os milenistas, pós-milenistas, tribucionalistas, eles desenham um futuro cheio de caos, onde o mal avança, tudo será destruído, mas nada se fala sobre o Cordeiro, sobre o poder de Jesus, sobre como nós podemos viver esse poder aqui e agora. A salvação, ela é o início da nossa caminhada com Deus, ela é um ponto sem volta. Mas aqueles que são salvos não estão destinados apenas para morar no céu. Eles estão destinados a ser quem Jesus foi enquanto aqui na terra. Meu Deus, será que eu estou teorizando muito hoje? Será que eu estou viajando muito hoje? O ponto sem volta diz respeito ao todo o poder que Jesus recebeu. Então ele fala com seus discípulos em Mateus 28, 18, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder. É-me dado todo o poder. E eu agora pego esse poder e dou a vocês. Vão pelo mundo. Exerçam, usufruam esse poder. Vivam esse poder. O poder que Jesus tem nos dado, ele não é um poder para a gente viver no céu apenas. O poder de viver no céu. O poder que Jesus tem compartilhado conosco, porque Ele recebeu todo o poder, é o poder de a gente viver uma vida agora, santificada, exercendo o seu reino, enfatizando o seu reino, avançando o seu reino. Entenda isso. Não pode viver amedrontado, não pode viver acanhado. Você não pode viver com medo do diabo. Tem pessoas que têm mais temor do diabo do que o temor de Deus. Não pode ser assim. Há um verbo na Bíblia, pisar. Ele é muito importante para nós. Ele está em toda a Bíblia. Tudo começa lá em Gênesis. Quando Deus diz, olha, aquele que nascerá do ventre da mulher, esmagará. Vai te esmagar, cara. E desde que Deus diz isso, Ele vem com esse aumento, derramando o seu poder, e agora em Jesus, e Jesus alcança, conquista, e Ele chega agora e diz para os seus discípulos, todo o poder me foi dado, eu dou esse poder a vocês. É por isso que nós encontramos o Salmo 91 dizendo, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão e a serpente. Quando nós encontramos Lucas 10, 19, dizendo, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo tipo do poder do inimigo, nada lhe fará dano. Olha, pisar é uma mensagem poderosa. Deus disse lá no Antigo Testamento, todo lugar que você colocar, pisar a planta do seu pé, eu vou te dar esse lugar. É uma briga por espaço, é uma luta por território. E se você se levantar hoje em qualquer esfera da sua vida, como nova criatura, tirar os seus sapatos e colocar o pé sobre aquele lugar, aquele lugar se torna um lugar seu, se torna um lugar do reino de Deus. Porque Deus nos deu autoridade para pisar. Não foi para tratar assim, não, deixa como está, né? Vamos fazer vista grossa, não, pisar. Olha, mas de onde você tirou essas ideias? É simples, palavra de Deus. Salmo 8, verso 4 em diante diz, pergunto, que é o homem para que te importes com ele?
E o Filho do Homem, para que com ele te preocupes? Aí ele diz: tu o fizeste um pouco menor dos seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre todas as obras das suas mãos. Sobre os seus pés tudo pusestes. Todos os rebanhos, as manadas, até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como majestoso é o teu nome em todo o lugar. Por causa do poder que Jesus Cristo alcançou ali na cruz, e ele declara: todo o poder me foi dado, ele transfere esse poder para nós. Agora nós somos aqui no mundo o braço de Deus. Ei, levante-se. Levante-se em poder. Levante-se em força. Ei, por que você está sentindo medo da batalha? Lembra de Josué ainda há pouco? Foi orar com Deus: Deus, todo mundo está nos matando aqui, ó, que vergonha eu estou passando. Deus disse para ele: levante, rapaz, o que você está fazendo aí? Moisés está diante do Mar Vermelho e ele começa a reclamar: ah lá, Senhor, está vindo aí os egípcios matar a gente, olha esse grande povo aqui. Deus diz para Moisés: Moisés, levante-se, toque na água. Irmão, você não precisa temer a segunda-feira. Você não precisa temer um diagnóstico. Você não precisa temer um enfrentamento no seu trabalho. Se levante em poder. Todo o poder me foi dado. Vão. Esse é um ponto sem volta. Ou você utiliza, ou você vai continuar vivendo aqui neste mundo com medo. Um outro ponto sem volta diz respeito a todas as nações. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Pregar em todas as nações. A gente ouve uma palavra muito comum hoje, que é a globalização, né? A globalização diz respeito ao fato de que a gente não tem mais fronteiras. Não existe mais fronteiras entre as nações. Mas Deus é alguém tão fantástico que Ele respeita as fronteiras. Ele respeita. Ele diz que todas as nações. Ele não olha para esse mundo como uma aldeia global. Não. Ele olha para cada povo. E cada um desses povos, todos eles foram dados a Deus. E é por isso que ele diz: vocês devem ir a todas as nações. Vão a todas as nações. É verdade, irmãos, que me parece que aquele véu que foi rasgado quando Jesus Cristo foi crucificado, e lá no templo rasgou-se o véu de cima a baixo. A impressão que a gente tem é que esse véu ele continua ainda sobre os olhos de muitas pessoas. Sim. E você sabe o que é um véu, né? Um véu, você olha através dele, você não consegue enxergar nitidamente o que está lá atrás. Ele interfere naquilo que você está vendo. É como os seus óculos. São como as suas lentes. Interfere naquilo que você está vendo Deus fazer. Você está vendo Deus fazer, mas você começa a colocar os seus óculos. Fala: não, mas isso aqui era assim. Não, mas era assado. Não, mas é assim. E você não consegue ver o que Deus está fazendo naquele exato momento. Simplesmente o que Ele está fazendo. A Bíblia diz que, em 2 Coríntios, capítulo 4, que o Deus dessa era cegou o entendimento das pessoas. Ele cegou o entendimento dos descrentes. Por que Ele cegou? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É por isso que, quando a palavra de Deus diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam reveladas, é que existe aqui dentro de nós uma grande glória represada, guardada. Porque a gente não age com poder, e a gente não entende que isso é para todas as nações.
Então o que nós temos é a luz de Cristo dentro de nós, mas ela é como se estivesse represada. Mas a Bíblia está dizendo que o mundo, a natureza, aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Se levante em nome de Jesus. A Jesus foi destinado todas as nações. Apocalipse, que significa retirada do véu ou revelação, diz, capítulo 11, versículo 15, que o sétimo anjo tocou a trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Todas as nações, todos os reinos. É por isso que houve aquela grande batalha quando Jesus estava fazendo aquele jejum de 40 dias lá no deserto. Uma das tentações que Jesus enfrentou foi quando o diabo colocou sobre cima daquele grande monte, pináculo, e ele disse para Jesus: olha, está vendo todos esses reinos, todas essas nações, está vendo a glória desses reinos? Se você prostrar aqui e me adorar, eu te dou ele. Mas Jesus falou assim: não, eu não vou trocar minha missão por um tempo de sossego. Não, eu não vou trocar. Não troque a sua missão. Não corte caminho. Não procure atalhos. Você lembra o texto que a gente leu? Por um pouco de tempo nós seremos entristecidos. Mas isso vai servir para revelar a fé que cada um de nós temos. Então fique firme. Aguenta as pontas. Terceiro, outro ponto sem volta diz respeito a todas as coisas. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. Nós precisamos ter uma visão completa de Deus, irmãos. Você já leu a Bíblia? Você lê ela num dia e a palavra diz uma coisa, você entendeu. Aí passa alguns meses, você vai ler aquele mesmo texto de novo. E ali você tem uma outra compreensão. Já teve essa experiência? De você ler um texto, depois passa um tempo, você vai ler aquele mesmo texto e agora Deus te dá uma nova compreensão. Isso são aumentos que Deus vai dando na sua revelação para nós. A revelação está aqui, mas a compreensão aqui, ela vai sendo renovada. Nós precisamos da visão completa de Deus. Nós vivemos hoje o que muitos chamam de teologia liberal. O que a teologia liberal faz? A teologia liberal diz assim: olha, essa história de que Jonas foi engolido pelo peixe é mentira. É impossível isso acontecer, porque o peixe tem esse trato digestivo, porque isso, porque aquilo outro, porque é impossível o ser humano estar dentro de um peixe. Vem cá, você que crê na palavra de Deus, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, você não ia acreditar? Mas a teologia liberal diz: não, isso é mito. A teologia liberal vai dizer assim: não, os milagres de Jesus só aconteceram naquela época, aconteceu porque ele tinha que mostrar ali que ele era Deus. O povo daquela época ainda tinha Jesus andando pela face da terra, fazendo milagres e milagres. Hoje, nós não temos Jesus, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós precisamos começar a ensinar um Jesus que ele é completo, ele é inteiro. Tem coisas que nós não vamos compreender completamente sobre Jesus, sobre Deus, para ensinar as pessoas. E nem quando você chegar no céu, abra mão desse seu desejo de conhecer todas as coisas de Deus, porque se Deus é Deus na sua vida, Ele vai continuar tendo um ambiente que Ele não mostra totalmente para você, porque o dia que Ele se mostrar totalmente para você, você vai ser igual a Ele, porque você se torna aquilo que você adora. Você é reflexo daquilo que você adora.
ensinar Deus todas as coisas, guardar todas as coisas. Nós precisamos ter essa visão completa de Deus. Nós precisamos de uma atualização de quem Deus é na nossa vida. E é muito interessante que para cada milagre que Deus faz na nossa vida, Ele traz uma assinatura diferente. Você vai no banco, seu cartão de crédito, você não pode mudar a assinatura. Mas para cada milagre que Deus faz, Ele tem uma assinatura diferente. Por exemplo, se você enfrentou uma enfermidade, você foi curado, tem lá a assinatura no seu corpo do Yahvé Rafá, o Deus que cura. Se você está enfrentando uma batalha e você venceu, você tem lá a assinatura do Senhor dos Exércitos. Se você é alguém que estava numa falta de provisão, uma escassez muito grande, e o Senhor foi lá e supriu, então você tem nessa parte da sua história a assinatura do Deus Jeová Jireh, Yahvé Jireh, o Deus provedor. Para cada milagre de Deus, Ele traz uma assinatura diferente. Nós precisamos conhecer Deus de forma completa, inteira. Por isso que Daniel capítulo 11, versículo 32 diz: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Será que Deus está falando com você nessa tarde? Guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Precisamos ter uma visão completa do nosso Deus. Completa do nosso Deus. É por isso que Oséias diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que reguem os céus, reguem a terra. Nós precisamos ter uma visão completa de Deus. Que haja uma atualização de quem Deus é no seu coração, na sua mente nessa tarde. Há mais de Deus para a sua vida. Há mais. E em último lugar, o outro ponto sem volta é o ambiente de todos os dias. Todos os dias. Pode subir aqui, por favor. Todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem é que está com você todos os dias? Quem é que está com você todos os dias? Quem está com você todos os dias? Quem é que vai estar com você amanhã de manhã? Segunda-feira. O dia que é tão difícil para a gente começar, né? O pessoal diz, é a segunda-feira brava. Quem é que vai estar com você nessa segunda-feira brava? Eis que estou convosco todos os dias. Alguns pesquisadores dizem que segunda-feira é o pior dia para os empresários, microempresários, profissionais liberais, porque segunda-feira é o dia que eles têm que pagar. Alguns dizem, inclusive, que quando chega domingo, perto ali de 8 horas da noite, começa a dar um desespero nessas pessoas, elas ficam tão angustiadas, perdem o sono. Mas quem é que vai estar com você amanhã, segunda-feira? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, esse é um ponto sem volta. Esse é um ponto que não tem como você abrir mão dele. Você pode até não acessá-lo, mas ele está aí. Ele é sem volta e ele é para você. É para você viver. É para você viver agora. Em nome de Jesus. O que você é, ou o que você está se tornando, talvez ainda não se tornou manifesto totalmente, mas continue caminhando com Deus. Todo o poder, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Essa é a palavra que o Senhor entrega para o seu coração nessa tarde. E Ele espera que você abrace com muita fé o que Ele acabou de compartilhar com você. Você pode ficar em pé, eu quero orar por você, para que você receba nessa tarde uma atualização de quem Jesus é, de quem Deus é. Feche os seus olhos. Eu me coloco diante de Ti, nessa tarde, Deus, para pedir ao Senhor que o Teu Santo Espírito nesse momento traga uma atualização, Deus,
de quem o Senhor é em nossas vidas, de quem Jesus Cristo é, de quem o Espírito Santo é. E vidas aqui nessa tarde, Deus, sejam tocadas, sejam fortalecidas, sejam regeneradas, por causa do poder da Tua palavra, Deus. Nós damos autorização para o Senhor, para que o véu seja retirado da visão, para que o véu seja retirado do entendimento, da mente. Eu te agradeço nessa tarde por causa dos nutrientes vivos que vêm do céu sobre nossa vida nesse momento. Nós concordamos com o Senhor, nós adoramos o Senhor. Sabemos que com o Senhor nós viveremos dias excepcionais, porque Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Teu favor nos alcançou, a Tua graça nos alcançou, a Sua misericórdia, ela está se renovando em nossas vidas dia após dia. Sim, Deus, toda a honra, toda a glória, nós entregamos ao Senhor, Pai. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, selando aquilo que o Senhor comunicou no seu coração hoje. Seja essa semana uma semana onde essa palavra frutifique na sua vida, onde você seja livre de todo o temor e receba o poder de Deus, onde você entenda que todos os lugares, todas as nações são de Deus e você tem autoridade, autorização para pisar lá. Você sabe que todas as coisas são dele e volta para ele, e que Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Seja abençoada a sua semana. Boas notícias, avanços, atualizações do céu. Cante uma parte dessa canção. Vou abraçar você na nossa recepção.